É a vós que eu dirijo a minha prece, e de manhã já me escutais. Desde cedo eu me preparo para vós e permaneço à vossa espera. Graça e paz, cara amiga, caro amigo que acompanha diariamente essa nossa meditação sobre a Palavra de Deus no Santo Evangelho, aqui nessas nossas mídias sociais, aqui pelo Instagram, pelo nosso canal do YouTube, o canal Padre José Raimundo Escutando a Palavra, nosso canal lá no Facebook, Tua Palavra é Lâmpada para os meus pés, e também na nossa página do Facebook, pessoal. Eu sou o Padre José Raimundo dos Santos, sou da Diocese de Amargosa, na Bahia, e é uma alegria para mim estar aqui com você, meditando a Palavra de Deus no dia de hoje. Ontem nós encerramos a escuta que nós estávamos fazendo do capítulo 3 do Evangelho de São João, que era um encontro de Jesus com Nicodemos. É muito interessante porque existe um gênero no Antigo Testamento, no mundo antigo, que são chamados os diálogos, né? Muito famoso, chamado Diálogo de Platão. E assim, acontece que é uma trama muito comum, não é, que haja os mestres em diálogo com os seus discípulos. E uma outra técnica é essa de fazer com que esses diálogos aconteçam em meio a banquetes. Esse é o tipo de gênero, porque os banquetes eram lugares não apenas para se saciar o estômago, é um lugar também de saciar a mente, de saciar o coração também. Olha só, a gente tem uma palavra na língua portuguesa que vem daí. Por exemplo, a palavra simpósio. Sym, em grego, significa compósion, vem do verbo beber. Lembra que a gente tem uma palavra, água potável, poto, na língua grega ou na língua latina também, que significa beber. Então daí a gente tem água potável, ou então potamos, que significa rio. Da gente tem hipopótamo, hipo significa cavalo, potamos, rio. Então hipopótamo significa cavalo do rio. Não parece muito com cavalo não, mas tem lá. Na cabeça de quem falava era assim. Então simpósio significa beber juntos. Então, uma palavra para falar de banquete. E vejam só, que Jesus quis deixar o memorial da sua Páscoa, o memorial da sua presença com o seu povo em um banquete. E assim também já era no Antigo Testamento, não é, que a celebração da libertação do povo de Israel é feita no meio de um banquete. Daí não tem nada a ver não, viu? Mas vamos brincar com as palavras. A gente fala muito de comemorar, né? Por exemplo, que comemorar tem a ver com memória, não tem nada a ver com comer. Mas soa até bonito na língua da gente, né? Que a gente fala de comemoração, e toda comemoração parece que tem que ter alguma coisinha pra gente beliscar, pra gente comer. A gente não pode só lembrar com a mente, não. A boca, o estômago tem que participar disso tudo. Então, é notável isso, que Jesus também, o memorial da sua presença, ele deixa no meio de um banquete, no meio de um encontro onde não apenas se comia e bebia, mas Jesus transmitia para os seus discípulos o seu testemunho, o seu testamento, o seu memorial. Notável é que no Evangelho segundo São João, esse banquete que Jesus, a ceia de Jesus com seus discípulos, não se fala, não se demonstra tanto com as palavras a transmissão do ritual, não é, do pão, tomar e comer, tomar e beber. São João não nos fala disso. Fala dessa ceia, fala desse banquete dos discípulos, fala que Jesus lavou seus pés, fala que ele deixa ali o mandamento do amor. Os outros evangelistas, Mateus, Marcos, Lucas, eles narram mais sobre isso. E São Paulo também na sua carta aos Coríntios, que é o primeiro texto do Antigo Testamento, portanto ali que a gente vai ouvir falar desse banquete da Eucaristia, como é que Jesus o celebrou. No Evangelho de São João, porém, nós encontramos toda uma narrativa eucarística, que é o capítulo 6 do Evangelho de João. Então hoje a gente vai entrar na leitura desse capítulo 6. Até ontem a gente poderia dizer assim, a gente está em Jesus que dialoga, mas está dialogando com uma pessoa. É um encontro pessoal, porque esse é o estilo de Jesus também, é um encontro que personaliza, que faz você se sentir aquilo que você é, pessoa.
Não é? Pessoa é mais do que ser um indivíduo. A palavra indivíduo significa não. Não é? Indivíduo significa aquele que não se divide. E justamente ou seja, não cria relações. E o que a gente precisa entender é que nós, como pessoas, nós somos seres da relação. Não é? Quando eu digo, por exemplo, filho, eu suponho que existe uma relação de pai e de mãe. Senão eu não poderia ser filho, não é? Quando eu digo irmão, supõe que eu tenho uma outra pessoa que é filho do meu pai ou filho da minha mãe. Então, supõe sempre essa relação. Dentro da visão cristã, nós não estimulamos o individualismo, mas se estimula o fato pessoal de você se sentir uma pessoa. Porque, sobretudo, você é relação, você se divide, você se condivide. Não é? Essa mentalidade do individualismo faz com que hoje, por exemplo, na casa da gente, o pai e a mãe têm uma televisão lá no quarto dele, tem uma televisão no quarto do filho. Aliás, a televisão é uma coisa fora de moda, né? Todo mundo hoje em dia usa os celulares, os computadores, e por ali se assiste tudo, todas as séries, isso, aquilo, aquilo outro. Ou, não é? E uma televisão que às vezes está tomando a parede inteira e quase não existe mais o espaço para se criar o momento do ver em comum determinada coisa. Cada um vai se resolvendo como indivíduos e não vamos vivendo com pessoas, como seres de relação. Hoje nós vamos encontrar um aspecto interessante, que nós não vamos estar mais nesse encontro pessoal de Jesus como uma pessoa só, mas nós vamos ver um encontro de Jesus com uma multidão. Mas é bom notar uma coisa, que Jesus, mesmo quando ele se relaciona com uma multidão, ele está se relacionando com pessoas, ele se envolve, ele cria empatia, simpatia quer dizer, ele sofre com. Por isso ele tem ações que são ações de misericórdia, justamente porque ele sofre vendo o sofrimento dos outros. Então, a partir de agora, nós vamos entrar nessa relação de Jesus com a multidão, que ele olha as necessidades de cada um, mas Jesus não cede aos desejos de todos. Jesus olha para as nossas necessidades, atende às nossas necessidades, mas não satisfaz todos os nossos desejos. Porque o que Jesus é um educador. E o educador é aquele que precisa saber onde é que ele tem que conduzir, ajudar o educando a chegar. E não é que ele vai simplesmente ceder aquilo que o outro que está ali diante de você quer, mas como alguém que reconhece, que vê a real necessidade de cada um, ele intervém para solucionar problemas, para recuperar a pessoa, mas não para fazer aquelas concessões que cada um pensa que deva ser satisfeita. Então agora nós vamos longamente nos deter neste capítulo 6 do Evangelho segundo São João, que é um capítulo de um milagre de Jesus, palavra que não aparece no Evangelho de João, porque no Evangelho de João vai aparecer a palavra sinal em vez de milagre, e que é todo um capítulo, digamos assim, eucarístico. Portanto, esse sinal que Jesus realiza é um sinal que já remete para a Eucaristia. E se nós quisermos, este aqui é aquele pão o qual a gente pede a Deus para nos dar na oração do Pai Nosso, se quisermos. Porque, quer dizer, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. É uma palavra que diz que é muito difícil de ser traduzida na língua grega, porque diz um pão epiousion, que significa um pão que está para além da sua substância. É uma forma de traduzir esse epiousion. Outros o traduzem como dizendo assim, o pão de amanhã. O pão de amanhã nos dá hoje. É uma palavra que pode ser traduzida de duas formas, como significando o de amanhã, ou como significando um pão fora da substância. Mas que pão de amanhã, né? Isso aqui é o quê? Um tipo de oração que a gente já está hoje preocupado com o dia de amanhã? Não. O pão de amanhã, no sentido desse amanhã aqui, significa o futuro. Lembra daquele canto que a gente canta muito agora no tempo da Páscoa?
E quando amanhecer, o dia eterno, a plena visão, ressurgiremos por crer nesta vida escondida no pão. Esse amanhã, essa eternidade, no fundo, é pedir o pão da eternidade, aquele pão que sustenta a vida da gente, que a gente já viu que a vida eterna não vai começar depois da morte da gente, mas já aqui nessa terra aí, de fato a gente vê de novo, né, como as coisas se encaixam, que o crer em Jesus, o acolher Jesus na Eucaristia, alimenta a vida do eterno em nós, a vida do Deus vivo dentro de cada uma e de cada um de nós. Então, dentro desse texto do Evangelho de hoje, nós temos toda essa beleza para aprofundar. O texto, não é, como eu já disse, é João no capítulo 6, versículos de 1 a 15, é o que a liturgia nos coloca no dia de hoje. E aqui, para mim, é uma coisa tocante que a gente comece a ler esse texto numa sexta-feira. Me tocaria muito se eu visse numa quinta-feira esse texto sendo colocado, muito facilmente eu me remeteria para a questão da Eucaristia, como o dia em que na igreja a gente está sempre fazendo essa memória, mas ele sendo colocado, o início desse evangelho, numa sexta-feira, justamente nos faz pensar que este pão de agora, esse pão com toda essa sua dimensão eucarística, é pão de uma memória, é pão de um memorial da própria morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. É esse pão que nos remete à própria cruz do Senhor, não é? Este pão que é Jesus mesmo. Daí de novo eu volto a repetir, por quê? O pão que satisfaz o estômago, a esse pão necessariamente a gente não teria que pedir a Deus. Esse pão para saciar o estômago, a gente teria que ter vergonha na cara. Simplesmente isso. E não é favorecer um tipo de sociedade onde, como diziam os Atos dos Apóstolos, não tivessem necessitados entre nós. Uma cultura de solidariedade, uma economia circular, isso resolveria já, não é, todas essas situações do pão que fica faltando na mesa da gente. O pão em todas as mesas, da Páscoa nova certeza, a festa haverá e o povo a cantar aleluia. O dever do pão que está faltando na mesa do irmão não é simplesmente uma coisa para a gente pedir na oração, é alguma coisa para a gente resolver na ação. A ação solidária, não é, que certamente deve nascer da Eucaristia, deve nascer da escuta à palavra, deve nascer de um nosso comprometimento. Mas olhamos o texto de hoje, porque ele tem também aspectos sociopolíticos que a gente deve notar com bastante delicadeza, não é? Vendo aqui o simbolismo que está por trás. Diz que Jesus foi para o outro lado do mar da Galileia, então, portanto, na Galileia, do outro lado do mar, e esse lago, esse mar, era chamado de Tiberíades. Aqui dentro a gente tem o nome de um imperador, Tibério César. Não é? Tivemos César Augusto, que foi imperador, não é? Júlio César, César Augusto, e depois vem Tibério. Não é? Então, esse lago recebeu o nome de Tiberíades para fazer uma homenagem ao imperador romano Tibério. Um princípio desses romanos em relação à comida, a sociedade, eles cobravam impostos daquele povo que eles subjugavam, e depois tinha uma política de garantir, deixar as coisas tranquilas. Era panem et circenses, dá para o povo pão para satisfazer o estômago e dá para o povo divertimento, os jogos nos circos. E eram jogos monumentais. Até hoje está aqui em pé em Roma o famoso Coliseu. E quando a gente viaja, por exemplo, no norte da África, não é? Na Argélia, na Tunísia, em alguns lugares na Alemanha, no próprio Israel, a gente vê restos ainda desses circos que os romanos, desses anfiteatros que os romanos faziam, nos quais tinha esses grandes espetáculos, nas festas de aniversário do imperador, ou quando tinha a visita do imperador, de algum embaixador, que quando fazia os julgamentos. Então nesses dias tinha festas, e, por exemplo, os cristãos muitas vezes eram jogados às feras justamente nesses intervalos que tinham entre os jogos, e normalmente era entre as atrações da parte da manhã. Quando chegava o meio-dia, o povo ficava cansado, então fazia uns divertimentos mais simples.
E era aí que muitos cristãos eram jogados às feras. Depois vinha a parte da tarde com as lutas fortes, não é? Dos gladiadores, como a gente está acostumado a ver em alguns filmes. Então, pão e circo. O circo não é lugar de ver palhaço. Tinha também os comediantes, esse tipo de coisa também existia. Mas circo aqui como um centro esportivo, um lugar de jogos. Então, esse era um princípio que o Império Romano tinha, não é, para fazer a sua política. Não é? O cidadão romano tinha direito de ir nas chamadas anona, levando uma senha, não é? Que eles entregavam e podia receber o pão para cada dia. Então agora a gente está nesse lugar que rende uma homenagem a esse imperador, cuja política, o esquema mental deles é esse que eu acabei de descrever aqui agora. E o que é que Jesus tem aqui agora diante dele? Uma grande multidão seguia Jesus, porque via os sinais que operavam em favor dos doentes. Aqui está dizendo por que é que essas pessoas seguiam Jesus. Jesus, portanto, é um personagem que está tendo sucesso. Muitos artistas, o que é que acontece com eles, né? Às vezes tem artistas de baixa qualidade que num instante fazem um sucesso tremendo, né? Umas músicas que a gente não tem nada, bate 2 notas no violão e às vezes tem sucesso que é feito próprio na base do ridículo. Eu não vou fazer nome nem dar nenhum exemplo aqui, que eu não quero complicação para minha vida por enquanto. Então, quer dizer, tem esse tipo de coisa que sobe porque faz sucesso, porque a gente está sem gosto. A gente está tão sem gosto que qualquer coisa está servindo para acalentar o coração da gente. Então, a gente vê isso. E tem, ao contrário, muita gente que é gente de qualidade, oferece coisa de qualidade e não faz sucesso nenhum. Jesus aqui é um que experimenta um sucesso tremendo no início. Mas a gente sabe como é que ele termina. Jesus termina em um profundo insucesso. E justamente ele termina num profundo insucesso, humanamente falando, justamente porque ele não acontenta. Não acontenta nem os grandes, não acontenta também os pequenos. Não é? Aqui agora a gente vê, não que essas pessoas estivessem erradas em procurar Jesus porque viu os sinais, porque Jesus curava os doentes. Era uma necessidade e Jesus se compadecia dessas pessoas. Só que Jesus não queria que as pessoas se esgotassem naquilo que recebiam materialmente. De fato, como aqui o evangelista João diz, é um sinal, é uma coisa que remete a outra, a algo maior por trás daquilo que Jesus faz. E era isso que as pessoas deveriam prestar atenção. Quando ele cura uma pessoa que está doente, ele vai dizer, agora vá, não peques mais. O que era mais sério para Jesus era a divisão no coração da pessoa. Ela viver cedendo ao pecado, cedendo ao ódio. Essa era a coisa mais complicada. Não era fácil, não era difícil para Jesus dizer para um paralítico, anda. Às vezes o que dá mais trabalho é para que o ser humano erradique do seu coração o pecado, aquilo que lhe faz mal, não é? Porque o médico disse, Jesus é médico, não é? Jesus é médico. O médico apalpa você e diz, olha, você sabe que você está aqui com febre, você está com essa doença, você tem que deixar de comer isso, tem que fazer aquilo outro. A gente ouve tudo aquilo que a gente quer. O médico é inimigo da doença, eu não quero a doença, mas depois vou e faço tudo o contrário daquilo que o médico faz. Se alguém me disser que eu amo a minha doença, eu vou dizer que não, mas eu vou atrás daquilo que é a causa da minha doença, não é? Como gente que luta para deixar uma droga, o vício, etc., é algo que está fazendo mal para ele, mas ele é incapaz, não é, de romper com a causa daquilo que lhe faz mal. Então, no fundo, está amando a doença dele, está amando o mal, está amando o pecado, está amando o erro, mas não se dá conta, não é? Porque é iludido por uma espécie de prazer que é falso e momentâneo. Então Jesus chama muito a atenção, né, de todas essas pessoas, não é? Ele não quer esse sucesso fácil, porque as pessoas vão atrás daquilo que é passageiro. Porque por mais que Jesus curasse uma doença física, depois restaria para a pessoa a morte. Por mais que a vida humana seja longa, ela vai experimentar o seu fim. Por isso que Jesus quer que a gente acorde para a eternidade que a gente deve construir, para aquilo que vai ficar, para aquilo que é permanente, para aquilo que não tem fim.
Então, aqui nós temos essa multidão que vai atrás de Jesus por causa desses sinais e que leem equivocadamente esses sinais. Aqui tem uma outra coisa que diz assim: Jesus subiu ao monte e sentou-se aí com os seus discípulos. E situa aqui João. Estava próxima a Páscoa, a festa dos judeus. Nós que estamos lendo esse texto já celebramos a Páscoa. Para nós é depois da Páscoa que nós estamos tendo acesso a esse texto, mas está dizendo que o que aconteceu aí nesse lugar tem a ver com a Páscoa, tem a ver com essa passagem de Deus. É uma espécie de libertação de uma escravidão que está acontecendo também aqui agora. E nós que já saímos da escravidão, já celebramos a Páscoa, devemos ler esse texto do Evangelho com este olhar. A Páscoa é a nossa festa. E a nossa festa, a nossa Páscoa é Jesus. É por isso que a igreja canta, não é? Na antífona da comunhão, uma palavra de São Paulo: Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. Celebremos a festa com pão sem fermento, né? Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. Celebremos a festa com pão sem fermento, o pão da retidão e da verdade. Aleluia. Agora, a Páscoa nossa é Cristo. Ele é o nosso Cordeiro, aquele Cordeiro que foi imolado e que tira o pecado do mundo. Diz-nos o texto que Jesus está ali, versículo 5, né? Levantando os olhos, levanta os olhos, é uma posição de quem olha para frente, para diante de si, e vendo uma grande multidão que estava vindo ao seu encontro, ele disse para Filipe: olha aqui uma coisa interessante. Jesus vê a multidão, ele levanta os olhos e vê. A gente precisa ter essa atitude de quem enxerga. Mas Jesus vê, e o que é que ele vê? A multidão viu os sinais que ele realizava. Jesus vê a multidão. Agora faz uma pergunta para Filipe, que é uma pergunta provocadora. Ele pergunta: onde vamos comprar pão para que eles possam comer? Jesus aparentemente delega à compra e à venda, ou seja, ao mercado, a solução para este problema que se manifesta, uma multidão grande que está chegando. A gente também costuma delegar ao mercado. Hoje em dia existe toda uma teoria, né, neoliberal, que acha que as leis do mercado devem regular tudo. Não precisa ninguém fazer intervenção, que o mercado se ajeita. É como um monte de abóbora que vai dentro da carroça com o tombo, né? Vai se ajeitando tudo. Então tem gente que é assim: deixa o mercado por ele mesmo, que ele vai regular. Mas o mercado por sozinho, ele não regula nada não, porque ele segue a leis férreas, porque nós não estamos diante de um mercado que seja de uma economia de comunhão, de uma economia que seja circular, de uma economia que seja solidária. A economia é solitária, ela é individualista, ela promove o meu bem-estar. Lá na minha região a gente diz: farinha pouca, meu pirão primeiro. E essa é uma lei que se segue. Então, quem tem a unha maior, que suba na parede. É esse o tipo de mercado e de leis que a gente vê regulamentando este mundo. Mas aqui São João faz questão de dizer logo: Jesus fez essa pergunta a Filipe, ele disse isso para pô-lo à prova. Lembra que no início da preparação para a Páscoa a gente via que Satanás pôs Jesus à prova. Jesus também põe a gente à prova. Ele quer provar também a gente. Só que a prova que Jesus nos submete não é a prova para a gente cair, é uma prova para a gente se fortalecer, porque o Senhor não nos tenta para além da nossa força. Se está prevista a queda da gente, o Senhor sabe até e prevê as nossas quedas, como ele disse para Pedro: ainda hoje, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Mas ele já estava alertando, porque ele estava já predispondo o coração de Pedro, dizendo o que ele conhecia, para que depois pudesse celebrar a conversão e o seu retorno. Então, era uma forma de pôr à prova para que Filipe, caindo em si mesmo, pudesse pensar em que tipo de solução a gente pode
propor, não é? Se é uma solução que cria relações pessoais ou deixa o problema para ser resolvido individualmente. Quando você não se divide, não compartilha, que a gente começou a falar no início da live, não é? Então diz isso para pô-lo à prova, pois ele sabia muito bem o que é que ele ia fazer. Aí Filipe respondeu para Jesus: nem 200 moedas de prata bastariam para dar um pedaço de pão a cada um. 200 moedas de prata significa quase um ano de trabalho. Um ano com 365 dias, 200 dias do ano é quase um ano ali de trabalho, pegando a diária, não ia dar para dar um pedaço de pão. Ou seja, a economia, o mercado não vai dar jeito para esse tipo de fome. A solução não vai chegar por aí. Tem que entrar um outro tipo de esquema aqui para dar solução a esse problema que Jesus está mostrando que eles têm diante dos olhos. Tem uma multidão que está com fome. Um dos discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse: aqui está um menino. É interessante porque André, Aner, significa o homem, o varão. André, as questões que são do homem, as questões andrônicas, né, que tem relação com o ser homem, com o ser viril. Aí esse homem que é o viril, não é? O homem, quase que a gente pode dizer o macho, não é? Ele diz assim: aqui está um menino. Então o homem, o varão, ele olha para um menino e diz assim: mas é um menino com 5 pães de cevada e 2 peixes. Tem duas coisas. Por quê? Os meninos não contavam dentro dessa sociedade. Por isso que Jesus disse: quem não se transformar como criança, como menino, não vai entrar no reino dos céus. Ou seja, quem não se esvazia, quem não faz questão de entrar a não fazer parte da conta, a não contar de acordo com a lógica desse mundo. Então temos aqui alguém que quase não conta, é um menino. E ademais ele tem aqui pães de cevada. A cevada era o pão que o pobre comia. Então esse é um menino, ele não conta socialmente por uma questão etária, e ele não conta quase, digamos assim, por uma questão econômica também. É pão de pobre que ele traz ali. Você se lembra daquele canto que diz assim: pois as mãos mais pobres são que mais se abrem para tudo dar, não se deve dizer nada posso ofertar, pois as mãos mais pobres são que mais se abrem para tudo dar. Não sei se você sabe, mas esse canto nasceu na diocese de Amargosa, de onde eu venho. É uma composição de José Raimundo Galvão, que hoje é pároco na paróquia de Nossa Senhora das Graças, aí em Santo Antônio de Jesus. A diocese de Amargosa dando um pouco dos seus dons. Aliás, muitas outras canções durante a quaresma vocês devem ter cantado muito, né? Senhor, eis aqui o teu povo que vem. Isso é também desse mesmo sacerdote José Raimundo Galvão, da nossa diocese de Amargosa, um conterrâneo meu, a quem eu muito devo na minha formação pessoal e presbiteral. Pois bem, essas mãos de pobre são mãos que se abrem para dar tudo. E agora esse pão de cevada justamente está dizendo: agora a solução não vai vir do mercado. A solução virá de um menino, e de um menino pobre que tem aqui. E esse menino seguramente ele saiu de casa com a merendinha dele e não imaginava que a merenda que ele estava levando ia ser solicitada. Mas você imagina o que é que Jesus pode solicitar de você no dia de hoje? O que é que ele vai querer de você? E ninguém pode dizer: ah, Senhor, eu sou tão pobre, eu não tenho nada para oferecer, mas é tão insignificante aquilo que eu tenho para essa multidão, aqui só muito capital para poder resolver, não é? E aí a gente tem que entender que o milagre começa com as pequenas coisas, e o milagre da Eucaristia é Jesus entrando no coração da gente e desarmando a bomba do egoísmo e do individualismo que está dentro de nós, que quer sempre prender, reter, para que a gente possa abrir as mãos, conceder, entregar, doar. Então, esse menino aí tinha aí esses pãezinhos. André apontou para Jesus, e André tinha muita desconfiança. Esse menino está aqui com isso. Mas o que é isso para toda essa gente? Olha só, o que é isso? Quando Moisés, no deserto, o povo reclamou porque estava com fome e era melhor ter ficado no Egito, porque lá tinha as panelas de cebola, não sei o que. Aí Deus fez vir codornizes de manhã e fazia cair maná durante a tarde. E quando o povo viu cair o maná, eles perguntaram: o que é isso? Manu.
maná. É uma forma de fazer a pergunta, o que é isso? Então agora a gente está vendo por essa pergunta de André que esse pão que Jesus está dividindo é o novo maná, que o pão da Eucaristia é o maná que desce do céu. Agora a gente está diante desse maná e a gente se interroga, o que é isso diante do mistério da Eucaristia? E a gente se questiona, o que é isso diante do mistério da partilha que a gente é chamado a desenvolver. Depois a gente vai ver mais adiante que Jesus vai entrar em todo um discurso que vai falar do maná também, mas já aqui, nessa pergunta de André, tem um ecoar desse que eles falando na língua aramaica, com esse som forte da língua hebraica. Na língua deles, o que está soando é justamente essa pergunta. André é como o povo que vendo o maná se interroga, o que é isso? Maná, maná. Então, mas o que é isso para tanta gente? Ele se perguntava o que é isso, perguntando o que era. Agora pergunta o que é isso para tanta gente. Mas Jesus é o pão. Mas o que é Jesus para tanta gente? Jesus é o nosso tudo. É Ele que realmente tem a solução para tudo. Conhecer Jesus é tudo, amar Jesus é tudo. Não é nele, por Ele tudo foi feito e para Ele tudo se encaminha. Por isso Ele é a chave que abre e fecha também de todas as questões da nossa vida. Aí Jesus, quando escutou aquela conversa lá de André, ele disse assim, fazei sentar as pessoas. Olha, quem se sentava para comer eram os ricos, eram as pessoas de bem-estar. Eles se deitavam, se reclinavam para poder comer. Então Jesus está pegando esse povão aí, esse povaréu, dizendo, senta aí agora. Vocês aqui têm a dignidade reconhecida. Nesse banquete que eu estou dando para vocês aqui, vocês não vão comer que nem bicho, não, comer em pé, não, se senta. Dá a dignidade de poder sentar-se. Ali havia muita relva. Imagina esse prado verdejante. Lembra o Senhor é o meu pastor, né? Nada me faltará, me conduz por prados verdejantes. Jesus é o pastor que faz agora o seu rebanho se sentar nesse prado verdejante. E aí São João faz logo uma nota, diz que era mais ou menos 5.000 homens que estavam ali. Mateus vai dizer assim, sem contar as mulheres e as crianças. Então é essa multidão infinda que ali tem, não é? E 5.000, mil é um número que significa, não é multitudinário, é realmente muita gente, e 5 faz a gente evocar, por exemplo, o Pentateuco, os 5 livros da Torá, os livros iniciais, ou seja, que a Torá é esse pão que Deus alimenta, com o qual Deus alimenta o seu povo. Ele, Jesus, que é a palavra que se fez carne. Depois a gente vai ver todo o jogo entre o pão que ele está dando e a sua carne, ele que é a palavra. Portanto, Jesus, palavra viva, que agora é a nova lei que está sendo dada. E com essa palavra, ele encarnado, né, nesse número aqui, tem esse simbolismo também aqui por trás. Então, esse povo todo sentado nesse relvado, esses 5.000 homens, Jesus tomou o pão, tomou os pães, deu graças e distribuiu aos que estavam sentados, tanto quanto queriam. Então, essa beraká é a palavra hebraica para dizer isso, né? Dar bênção. Eucharisto, se diz aqui, Eucaristo, se diz na língua grega. A pessoa que estava lendo o Evangelho de João, esse Evangelho de João vai aparecer 90 anos depois do nascimento de Jesus, não é? 50 anos depois da morte e ressurreição de Jesus, que o Evangelho de João vai ser escrito. Então já tinha toda uma prática das comunidades se reunirem e celebrarem a Eucaristia, a ação de graças. Então quando eles escutaram aqui que Jesus pegou o pão e deu graças, todos os que vão ouvindo esse texto já têm a experiência da celebração da Eucaristia, como você também tem, não é? Quando o padre pegou o pão, deu graças e o partiu. A gente já ouve esse texto pensando nesse gesto eucarístico de Jesus e distribuindo para quem estava sentado a tantos quantos queriam. É bonito esse ponto aqui. Comer dando graças. A gente hoje em dia tem uma cultura, né, nas grandes cidades, no mundo urbano, que é chamada cultura do fast food, do comer veloz. Nesses lugares tem até umas mesas que a gente já come em pé, né? Na Alemanha eles têm umas mesas que chamam Stehcafé, que tem sempre na parte da tarde tomar o café und Kuchen, e a gente fica ali no Stehcafé, lá em pé mesmo, naquela mesa, come ali ligeiro, porque todo mundo tem que ir para trabalhar. Então tem essa cultura do fast food, do comer veloz. O estilo de Jesus de mandar sentar é uma outra cultura, né, do slow food, do comer com calma, do comer com serenidade, do comer
tendo consciência do que se come, dando graças pelo que se come, porque aquele pão que agora ele está tendo na mão, ele é fruto de uma chuva que caiu, de um semeador que jogou a semente, da colheita que foi feita, ele é fruto de alguém que chegou e capinou a roça, ou seja, tem toda uma história e um trabalho por detrás da comida que chega aqui na minha mesa, e isso não pode ser esquecido, e a gente não pode comer de qualquer jeito, de qualquer forma. É por isso que a gente come com consciência, e também comer a Eucaristia deve ser um ato de consciência. A gente deve participar da Eucaristia de forma consciente, sabendo o que é que a gente está fazendo, o que a gente está celebrando, como vai dizer São Paulo, com discernimento, porque senão a gente está comendo algo que, em vez de nos levar para a salvação, a gente come algo até que atrapalha as pisadas da gente, a história da gente nesse mundo. Então Jesus satisfez, todos comeram, ficaram satisfeitos, e Jesus disse para os discípulos: recolhei os pedaços que sobraram para que nada se perca. Aqui tem uma palavra que pode servir para a gente, não é? A gente que tem uma cultura do descartável, que tem uma cultura do desperdício. Jesus está ensinando a gente a não desperdiçar e a não usar tudo como de forma descartável, porque às vezes do uso descartável das coisas a gente passa para descartar também as pessoas, a não dar o devido valor que tudo tem na vida da gente. A gente já não sabe mais reaproveitar. Então Jesus aqui também nos ajuda e nos educa, né, na nossa relação, para sair de uma cultura do descartável, a cultura do desperdício, e entrar num consumo, num uso do mundo que seja consciente e responsável. É sair da cultura do abuso para a cultura do uso justo das coisas e dos bens com os quais Deus nos abençoa. Aí depois diz que eles recolheram pedaços que encheram 12 cestos com as sobras do que havia comido. 12 é um número simbólico, lembra o povo de Israel, mas 12 também é o número dos meses de um ano. Então, portanto, aqui a gente vê recapitulado que esse mistério é um mistério que fica perene no tempo. É um mistério que deve ultrapassar, e ultrapassou o tempo, porque a Eucaristia nos remonta a essa prefiguração desse milagre, àquilo que Jesus fez na última ceia, ao mistério do Calvário, e chega até nós hoje, enchendo o nosso ano, o nosso tempo de eternidade. E é por isso que a gente diz: o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Esse hoje vai se perenizando, não é, desse pão que o Pai nos dá, que Jesus põe em nossas mãos. Bom, comeram, ficaram satisfeitos, recolheram esses 12 cestos, e aí, vendo o sinal que Jesus tinha realizado, o que é que vai acontecer agora? Olha aqui o sinal. Será que eles interpretaram bem o sinal? Tem gente sempre querendo ver sinal. Tomé queria ver a marca, os sinais do cravo na mão de Jesus, no lado, nos pés. Mas é interessante que a gente tem que ultrapassar o sinal crendo, e não simplesmente constatando alguma coisa e querendo caminhar de acordo com a nossa constatação. A gente é chamado a caminhar como peregrinos na fé, que vai ter sempre aquela margem de perguntar: o que é isso? Não é um espanto diante daquilo que Deus faz, daquilo que Deus realiza, de maravilhar-se. Não é? Isso é milagre, capaz de se maravilhar diante das coisas que se vê. Então, quando eles viram aqueles sinais ali, aquele sinal realizado, a multidão grita: este é verdadeiramente o profeta, aquele que devia vir ao mundo. O profeta. Não disse o rei. Eles dizem o profeta. Mas Jesus notou que era que estava por trás daquele profeta que eles estavam dizendo. Jesus percebeu que eles estavam querendo proclamá-lo rei. Às vezes tem gente que usa um discurso religioso, um discurso que parece que está dentro das escrituras, mas tem outras intenções por detrás dessa linguagem. Jesus é vivo, Jesus é perspicaz. Jesus percebeu onde é que eles queriam chegar. Jesus é daquele tipo que, quando você vai com o milho, ele já chega com o fubá pronto, com a canjiquinha pronta. Ele sabia onde é que eles queriam chegar. Jesus, o que é que faz? Retirou-se sozinho para o monte. Deixou ali o lago de Tiberíades, que era uma homenagem ao imperador Tibério, com a sua lógica do pão e do circo, porque ele não queria ser reduzido a um poderoso desse mundo que dá pão e circo. Ele veio para nos dar o pão do céu, o pão da solidariedade, o pão da eternidade, o pão que nos compromete, o pão que nos transforma. Minha amiga, meu amigo,
você recebe a Eucaristia. Você sabe, né? Teve um filósofo alemão, né, Feuerbach, ele dizia: Der Mensch ist, was er isst. O homem é aquilo que ele come. Eu e você, nós comemos esse pão. Ele dizia isso para reduzir a vida a esquemas materialistas. Mas eu e você, nós comemos esse pão que vem do céu, esse pão que vem de Deus, esse pão que é Jesus. Então, o homem é aquilo que ele come. E se eu sou aquilo que eu como, se eu sou resultado da minha dieta, eu agora devo ser também resultado dessa minha relação de fé com Jesus, que é esse pão vindo do céu. E eu devo me transformar neste que eu recebo. O pão eucarístico deve eucaristizar a minha vida. Deve permitir que a minha lógica seja a lógica da ação de graças, de perceber tudo como um dom e de ser também uma pessoa que transmite a graça, onde passa e onde está. E é isso que eu desejo para mim e para você no dia de hoje. Tinha muita coisa que podia ser dita, mas quem for capaz de dizer, que o diga. O que eu consegui dizer foi isso aqui. Gente querida, peçamos a bênção de Deus para nós no dia de hoje. O Senhor esteja acima de ti para te proteger, à tua frente para te guiar, atrás de ti para te defender, do teu lado para te acompanhar, dentro de ti para te abençoar. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre ti, minha amiga, meu amigo, e permaneça para sempre. A você que está aqui comigo, Aline Sampaio, um abraço para você, um abraço para a Odaleia, também acompanhando a nossa live, a Genilza Lisboa, Lula Ordelo, Zé Augusto, um abraço, e para a Ritinha também. Um abraço para Bia Ângelo, um abraço para Silvia Fernandes, para Edneide, para Maria Eureni e Leilan Cerqueira. Abraço e bom dia para Silvia Fernandes está dizendo aqui: o evangelho de hoje é o adágio popular, o pouco com Deus é muito, é verdade, e o muito sem Deus é nada, né, como a gente costuma dizer. Um abraço aqui também para o Padre André Luiz, Padre André Luiz aí de São Luís do Maranhão, e tem o Luiz também no nome, né, e André, que apareceu aqui no evangelho de hoje, né, Padre André, tá vendo? O evangelho falando de você hoje. Um abraço para ele aqui no nosso colégio Pio Brasileiro. Um abraço para Edilene Borges, a sorveteria da garotada aqui também. Olha, hoje é dia de dar sorvete de graça, viu? Jesus hoje deu pão de graça pro povo, dá sorvete hoje. Hoje é sexta-feira, é dia de fazer caridade, né? Então sai dando uns sorvetinhos aí, uns meninos pobres que chegam aí na tua sorveteria hoje, faz caridade, alegra a vida das crianças. Ou então alguém que, né, que vai lá na sorveteria dela, compra sorvete para dar para as crianças. Ela vai gostar mais ainda. Bia Lapa entrou aqui também, um abraço. Bia, abraço para Claudeci Ribeiro, Edneide, Deus te abençoe pela catequese, muito obrigado. Meg Neiva, abraço para você. Alan Coutinho, não sei se é de psicólogo, de psicologia. Alan, um abraço grande. Alan é de São Francisco, Enilo Peçanha, mas vive aí na minha cidade, Santo Antônio de Jesus. Um abraço, Alan, para você e a todo mundo aí com quem você trabalha. Padre Juarez, um abraço para você. Ana Maria Barreto, para você também. Para Consa Rezende, um abraço. Para Lígia Carla. Renata Sobral Salles, em Conceição do Almeida, um abraço para você. Rosidete Pimenta Novaes, Rosinha, um abraço para ti, não é, para o esposo, filhos, aí para todo mundo da família. Para Vanusa Santas também um abraço, para Helene Guerres, para Lilia Daviluna, Cláudio Queiroz, um abraço para você aí em Amargosa ou em Salvador, Vilan Cruz, para Maria das Graças, um abraço, bom dia. Cirleiza falou, um abraço, Cirleiza, Deus abençoe e guarde. Isabel Fazendas, um abraço. Mari Caldas também. Para Marilza Matias, um abraço. Para Raimunda Batista. Dayara, um abraço para ti também. Dalva, você aqui, que alegria, de Piracicaba para o Brasil inteiro. Um abraço em Dona Terezinha, viu? Buongiorno até. Mara Luz, e para o Serafim também, um abraço para o Serafim, Maria, não tem que ninguém ficar de fora. Mateus, aí tem mais umas coisas aqui. Eu suponho que seja de ADV de advogado, né? Então, Matheus, um abraço para você. Um abraço para minha afilhada Monique, não é? Aí cuidando da sua medicina, cuidando dos seus doentes. Um abraço, Monique, Deus te abençoe. Sara, um abraço para ti também. Para Neuza Andrade, Maurício, um abraço para vocês. Nide, aí em São Francisco, um abraço para você. Conseguiu hoje, né, Nide? Um abraço para a Mima Costa, também conseguiu chegar aqui. A Natália, minha catequista,
do período de pós-primeira comunhão, chamado pré-jovem, né, na paróquia de Santo Antônio de Jesus. Obrigado, Nanau, pela tua presença aqui, sobretudo pelos seus testemunho de criar um mundo onde impera, reina a solidariedade, seu compromisso com os comerciários da nossa cidade e da região. Um abraço para a Adriana, aqui também chegando, para a Florisa, para quem mais? Solange Reinhardt, para Maíris também, para o Will Oliveira. Will, você chegou tarde, foi? Um abraço. E Florisa diz aqui que Deus deu o dom pela sua misericórdia, poder de crer em Jesus, amém. Padre Edson Nascimento, aí em Santa Terezinha. Santa Terezinha era a paróquia dos meus sonhos, mas nunca consegui ir para lá. Quem sabe quando eu voltar eu consigo. Claudinéa Nascimento, um abraço para você. Como é que diz aqui, Marisa? Diz: um milagre vem da partilha, como diz a música, dá-lhes vós mesmo de comer e o milagre vai acontecer. É meio bonita essa música. Jaci Félix, um abraço para você, bom dia, aqui Janilza Lisboa, né? Precisa muito ouvir essa palavra, ok. Bom, eu penso que eu consegui falar com todo mundo que estava por aqui. Não, tem aqui Elisa Piva, um abraço para você, Elisa, para a Lucinha Andrade. Muito obrigado a todos vocês aqui, não é, que participaram dessa live conosco. Fiquem com Deus, um abraço grande. Vamos salvar a live no nosso Instagram, depois vocês curtam lá no nosso canal do YouTube, curtam também lá pelo Facebook. Muito obrigado, estou vendo muita gente fazendo uma espécie de tour de força, não é, curtindo tudo que não tinha visto. Eu vi o Wilma mesmo, tinha um monte de mima aqui, tinha um monte de curtida e muita coisa que ela não conseguiu curtir esses dias. Façam como Mima Costa, não é, vá curtindo o que você ainda não curtiu. Fiquem com Deus, gente querida.